você já correu no Parque do Ibirapuera, provavelmente já deve ter visto a nossa convidada de hoje passando que nem foguete. É que a Edna Hevlin está sempre por lá, com a sua camisetinha amarela da assessoria e chama atenção não só pela mecânica de corrida impecável, mas também por seu sorriso contagiante. Isso, claro, quando não está fazendo força num tiro, por exemplo. Quem me apresentou essa corredora icônica foi outra atleta fodona, a Larissa Gargaro. E desde então eu venho acompanhando cada vez mais a vida da Edna. Ela me inspira muito e é por isso que a gente queria trazer ela aqui hoje. Por isso e também porque, na contramão do que acontece muito na internet, a Edna é uma mulher madura, já correu as 6 principais maratonas, as Six Majors, mas ela não começou hoje. Ela tem uma história de longevidade com o esporte que ultrapassou barreiras, ultrapassou as mudanças de prioridade da vida que acontece com todas as mulheres. E é por isso que hoje a gente tem ela aqui para perguntar, afinal, como manter uma relação longeva com o esporte. Bem-vinda, Edna, bem-vinda! Meninas, obrigada. Que delícia ter você aqui! Obrigada pelo convite. Prazer enorme, você me inspira muito, não à toa. Estou Igualmente. sempre que eu te vejo no Ibirapuera, eu dou um jeito de dar um oizinho, nem que seja com a mão, quando a gente se cruza correndo forte ali. Edna, a gente queria já começar atacando fogo no parquinho. Então, conta pra gente quantos anos você tem, há quantos anos você corre e como é que você faz para se manter sempre ativa? Eu tenho 48 anos, eu corro há 14 anos, daqui a pouco, porque é sempre marco de quando as meninas nasceram, porque eu comecei a correr para perder peso e aqui estou, 14 anos aí fazendo isso e... As meninas... Quem são as meninas? As meninas são Ana e Beatriz, as minhas gêmeas. E eu tenho a Mariana, que é a mais velha. Gêmeas. Não, gêmeas e mais uma filha. O que já me leva a pensar... Quando a gente fala de longevidade no esporte, parece que é só uma questão de ter disciplina, de querer, né? Acho que existe até muito essa narrativa no esporte de você é mais forte do que as suas desculpas. Mas na vida da mulher, especialmente, quando começam a entrar outros fatores, né? Fica mais difícil. Como é que foi pra você manter... Você falou que você começou quando você teve as gêmeas. Pô, um momento difícil pra começar no esporte, né? Muito. Como conciliar isso? 2 filhas recém-nascidas e um novo esporte, a corrida. E eu não morava no Brasil, eu morava na Europa. Tinha acabado de morar para a Bélgica, mudar para a Bélgica. Eu não sabia francês. Então, eu conciliava tudo isso quando eu consegui colocar as meninas 2 dias na semana, numa daycare, numa creche, por 2 horas. Então, eu as deixava lá e saía, atrás da minha casa tinha uma floresta. Então, eu deixava as meninas lá com um carrinho, e aí eu dava uma volta, dava uns 5, 6K. E aí eu fazia isso e depois eu ia fazer compra. No Carrefour, que era próximo da minha casa, e aí nisso eu também aproveitava para aprender francês, que é ler o que eu estou comprando, como chama uma bolacha, como chama o leite, Então, tudo tinha que incorporar naquelas 2 horas iniciais. E aí, depois isso foi aumentando, aí eu consegui correr mais tempo, e ter mais tempo para mim, inclusive. Eu adoro que você traz essa questão de ter mais tempo pra você, porque a gente costuma falar muito no Inspira que se priorizar não é egoísmo. Se priorizar é essencial. E eu acho que é mais difícil, talvez, para as mulheres. A gente carrega uma culpa quando a gente se prioriza, né? E o esporte é um se priorizar, né? É um falar, não, calma, eu preciso cuidar de mim primeiro, para depois cuidar dos outros. Pelo que você está falando, para você a corrida veio como essa ferramenta, né? Sim, eu acho também que nunca vem de graça. Nunca vai ter um momento que você vai falar, eu estou fazendo isso para mim, mas tem alguém em casa. Tem alguém que depende de mim. Tudo bem, tem o meu marido. Mas, por exemplo, a minha filha já perguntou, mãe, você está indo correr sem celular? E se eu precisar de você? Eu falei, liga pro seu pai. Maravilhosa, tá vendo? Porque ela inspira. Então, assim, eu não sou sozinha nessa jornada mas também demorou para eu entender isso. Que eu posso ficar um pouquinho atrás e ter o meu marido ali na frente.
não vai ser do jeito que eu quero. Todo mundo sabe que quando o pai assume, a gente fala, poxa, mas tá feito de alguma forma, tá feito do jeito dele. Talvez ele ache também que, tá feito do meu jeito. Então, assim, tem que dividir um pouco esse protagonismo para você poder fazer algumas coisas para você. Essa responsabilidade também, né? E eu é. acho que também essa questão da criação é sobre isso, né? Você tem a sua parte, a sua importância, os seus valores para passar, e ele também tem os dele. Então é Exato. importante a gente dar esse espaço, né? Eu achei interessante você contar que você começou a correr para perder peso, porque imagino que uma gestação de gêmeas tenha mudado bastante o seu corpo. Uhum. Mas hoje, 14 anos depois, queria saber como isso mudou ao longo do tempo, sabe? E aonde você está hoje nessa sua relação com o esporte? Eu ganhei muito peso. Eu cheguei a pesar 101 quilos no dia que eu ganhei as meninas. Isso porque eu passava mal todos os dias, né? Mas uma gestação gemelar da outra, única, que foi a da Mariana, que 1 semana, 2 semanas depois eu estava colocando calça jeans das gêmeas, foi totalmente diferente. E aí mudar de país e tudo mais. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu estou muito melhor, assim. Eu falo, nossa, se... Não tem aquela coisa que a gente fala, se você do passado pudesse falar, calma que você vai ficar muito melhor do que você está hoje. Não precisa se preocupar, porque tem aquela preocupação. Caramba, daí eu me olhar no espelho e não conseguir me ver, não conseguir me encontrar. Eu não sou essa pessoa, nunca fui essa pessoa. Calma que você vai chegar lá do jeito que você era ou muito melhor. Eu, graças a Deus, acho que eu tô muito melhor do que... A maturidade é tudo uma nessa vida. bênção. Isso, eu queria dicas, tá? Me dê dicas, eu tô aqui anotando, porque hoje, quando eu olho pra sua corrida, a gente falou, você correu 6 maratonas. Como é que, quando você sente que você virou essa chavinha para performance ou para buscar desafios maiores, vamos dizer assim? Porque você falando, eu sinto que saiu de uma posição de autocuidado mesmo, de eu preciso voltar para mim, eu preciso me cuidar, ter o meu momento pra, caramba, eu sou boa pra caramba nisso. Eu quero descobrir do que eu sou capaz. Como e quando você virou essa chavinha? Foi em 2017. Tem até uma data. O que aconteceu em 2017, Tem gente? 2017 porque eu já estava querendo fazer tempo para correr Nova York. Então, eu já tinha feito Berlim, aí eu fiz uma outra maratona na África do Sul para comemorar os meus 40 anos, que eu achei que era icônico para mim de dizer, vou fazer uma ultra... Eu não ia fazer uma ultramaratona, eu queria uma maratona que simbolizasse os meus 40 anos. Então, eu vi um boné no parque do Ibirapuera que dizia Two Oceans. Falei, é essa? É um sinal. Entra, é isso, Two Oceans, é a minha maratona. Cheguei em casa, dei um Google, falei, na África do Sul, ok. Nossa, eu tô Ok, muito arrepiada. Ok. E aí eu olhei e falei, não é maratona, é ultra, são 56. Aí eu escrevi pro meu treinador na época, eu tinha mais de 1 ano. Ele falou, ele me chama de patroa. Patroa, dá pra fazer, é só a gente fazer Um degrau por vez. Então vamos lá, então bora. E ele me falou uma coisa que eu acho muito interessante, ele mesmo falou, uma coisa é a planilha, outra coisa é a vida. Você com 2 filhas pequenas, e a Mariana no outro ano, ela já ia sair para morar fora, ia terminar o colegial. Aí eu falei assim, isso eu vou tentando encaixar. E a gente desenhou isso junto. Não foi fácil, como nunca é para ninguém. Mas eu também tenho um marido que gosta de viajar. E eu gosto de estar com ele. Então, nesse meio de viagem, como que eu ia fazer tudo isso? E aí, chega na hora que você fala, bom, eu vou viajar, eu vou ter que acordar às 3 da manhã, das 3 da manhã eu vou acordar. Então, aí você coloca uma coisa na outra e vai encaixando do jeito que dá. E essa foi a virada de chave para performance, então, em 2017, quando você decidiu fazer essa ultra para comemorar o seu aniversário, certo? Não, eu fiz em 2016 essa ultra,
Aí, em 2017, eu fiz Boston, que daqui a pouco chega Oi. o teu. E aí, eu ia fazer Chicago, em 2017 de novo, e aí eu quebrei o metatarso. Uma semana, aliás, fratura por estresse nunca é no dia, né? Mas uma semana de viajar, eu senti o pé e eu ia para Chicago de qualquer jeito. Mariana morando fora, ela ia descer para me ver. Então, mesmo se eu não corresse, eu ia viajar. Chicago é minha segunda casa, meu marido nasceu lá, a gente tem casa lá. Então, assim, lá é o meu endereço. Lá onde minhas compras do Amazon chega. Então, para mim, era quase difícil pensar que eu não ia correr Chicago. Como é assim? É a mesma coisa que eu não posso correr em São Paulo. E aí eu fui viajar e no dia da prova, Marcos Paulo falou, você não vai correr, né? Eu falei assim, olha, eu não sei se eu vou correr não, mas eu preciso largar. Só para... Porque foi assim... Uma catarse. E eu treinei muito para a prova. A gente foi para Alasca, eu treinava em volta do hotel, antes da gente passear. Então, assim, eu não perco treino, é muito difícil perder treino. Então, eu fiz 14 quilômetros aquele dia e saí da prova. Porque eu já tinha Tóquio em fevereiro. Eu falei, bom, é melhor curar o pé do que estragar o quadril. Mas espera, quantas maratonas você já correu? Porque a Nath falou das 6, mas a gente tá falando das Six Majors. Uhum. Mas algumas, por exemplo, para você classificar para Boston, você tem que correr uma outra. Sim. Quantas você já correu no total? 20 maratonas. 20. Você corre há 14 anos e já correu 20 maratonas. E eu tô escutando ela falar, não, porque aí eu levantei antes do passeio, dei a volta no hotel. E eu tô pensando, eu na minha cama reclamando que tá fazendo 8 graus e não vou correr, porque tá 8 graus. Porque pra mim é muito frio. Então é legal ouvir como você vai lidando, porque longevidade é isso, né? Ou você vai ajustando a sua vida para fazer tudo isso caber, ou não tem jeito de você continuar, né? A gente participou de uma pesquisa ao longo do ano passado, que está sendo divulgada esse ano, uma pesquisa da ASICS, chamada Move Her Mind. Foi uma pesquisa global para entender por que mulheres ainda praticam menos esporte do que os homens, em questão de tempo. Nessa pesquisa, eles identificaram que a gente ainda pratica menos esporte, foram entender por quê. E eles perceberam, as mulheres da pesquisa, mais da metade respondeu que gostaria de praticar mais esporte, mas que vão praticando cada vez menos com o passar dos anos. E aí entra a maternidade, e eu acho muito legal que você contou que foi aos 40 anos que você resolveu fazer essa comemoração, porque eu sinto também que existe uma visão de que a mulher vai envelhecendo e ela vai se invisibilizando, né? Invisibilizando? Eu inventei essa palavra? Não né? sei, mas ela faz sentido. Faz sentido, tá? Então tá bom. Mas eu acho que a sociedade vai olhando pra mulher quando passa dos 20 e poucos, dos 30, e assim, ela não vai mais fazer coisas incríveis. E você começou a fazer coisas incríveis, né? Assim, você deu uma escalada depois dos 40. Desculpa te cortar, mas eu acho interessante que eu também me pego pensando dessa forma. Quando eu olho para trás e os meus tempos são muito melhores de antigamente. Eu falei, mas antigamente, 14 anos atrás, 10 anos atrás, eu era outra pessoa. Eu estava em um lugar diferente na minha vida, com as minhas filhas. Uma estava estudando e ia embora. As outras estavam no middle school, que é o tipo de criança de 8 anos, que você só fala, vamos sair, coloca essa roupa, nós vamos para tal lugar. É muito mais fácil manejar uma criança desse jeito. Hoje eu tenho 2 adolescentes de 13 anos que pensam que são adultas e são crianças. De uma geração Z, que a minha de 25 não era. Então, o jeito que eu tenho que lidar com esse mundo delas é totalmente diferente hoje em dia, assim. Então, quando eu olho para trás, eu não me dava todo esse crédito. E aí, olhando para trás, eu me dou esse crédito. Caramba, olha tudo que eu fiz. E hoje em dia também. Porque além de tudo isso, eu ainda continuo correndo. Exato. Não assim, estou ficando velho, eu vou estar aqui. Eu não vou em lugar nenhum. A corrida vai me ter o resto da vida, enquanto ela quiser me ter. Porque eu não vou a lugar nenhum. Nós estamos juntas, sabe?
E eu acho que a corrida é um esporte que casa muito bem com o meu estilo de vida. Porque, por exemplo, eu já fiz CrossFit, por exemplo. Eu gosto de tênis, não sei jogar tênis. Mas onde que eu vou, em qualquer lugar do mundo, onde eu vou achar uma quadra aberta às 4 da manhã? Ou um box aberto às 3 da manhã? Então, se eu estiver viajando, se um lugar eu posso correr na rua, eu vou. Senão, eu sempre procuro ter um lugar onde tem uma esteira e eu peço para abrir a academia. É isso que eu faço. Então, eu acho que a corrida é o que casa melhor comigo. E eu achei legal que você falou isso, né? Que não é sobre a planilha, é sobre a vida, é sobre as prioridades que você tem naquele momento, né? E quando você fala sobre performance, sobre olhar para trás e falar, meus tempos de antes eram muito mais rápidos do que os de agora, me faz lembrar de um momento em que eu vivi também, né? Teve, acho que foi em 2022, foi a fase que eu quis descobrir do que eu era capaz se eu não me economizasse. Essa frase até virou um jargão, assim, na nossa comunidade, né? Porque foi realmente um insight que eu tive correndo uma maratona e eu tive a percepção de que eu tinha me economizado. E aí eu falei, nossa, mas tá, então vamos ver no que vai dar. Nessa fase eu busquei performance. Edna, foi a fase que eu estava mais infeliz na minha vida. A busca pela performance, para mim, naquele momento, era fugir de uma questão que eu tinha que resolver. Então, eu treinava e fazia dieta e buscava ali respostas para abafar. Era quase um autoflagelo. Era uma forma de eu evitar uma coisa que eu tinha que lidar. E aí, hoje, quando eu penso em performance, às vezes eu também me cobro, a gente é humana, Claro. A gente tá aprendendo e lidando com as situações. Eu fico pensando, eu estou disposta a fazer isso para ter esse resultado? Então, aconteceu nessa busca pela Maratona de Boston, a minha irmã casou um mês antes da Maratona do Rio, que foi a fatídica prova onde eu consegui o índice. E eu estava na dúvida ali, eu falei, ai, será que eu vou conseguir? Aí na terapia, conversando, o meu terapeuta falou, você abriria a mão de não beber no casamento da sua irmã para performar no nível de uma atleta profissional? Porque é isso que as atletas profissionais fazem. Elas não bebem, elas não se acabam na pista de dança, elas se poupam. Eu falei, nem fudendo. Desculpa o palavrão, mas Claro. assim, nem fudendo. Fui lá, casei minha irmã, bebi, enchi a cara, dancei até o chão, fiquei dolorida. Então, às vezes, quando a gente pensa em performance, eu acho legal trazer essas pensatas também, sabe? Hoje, nesse meu ciclo, eu tô bebendo. Às vezes, se eu quero performar num treino importante, eu seguro a onda, sabe? Então, eu acho legal. E aí, o que eu queria te trazer como pergunta é sobre essa questão das prioridades. Porque você falou, hoje você cria 2 adolescentes, está num outro momento. Como é que você faz para navegar ao longo dessas prioridades e fazer essas escolhas e se manter Adoro Enquanto ela pensa, eu só queria o quê, ó? 2 adolescentes segurando na minha mão. Eu tô com uma. Obrigada. Eu tô com uma de 11 anos. Força e eu tô pra gente. aqui, ó, pálpebra pulando, gente. Adorei essa frase. São crianças que acham que são adultas. E a gente tem que falar uma hora como criança, outra hora como adultos, e a gente às vezes se perde, e é difícil. Mas, qual foi a sua pergunta? Não, desculpa. Era como você faz para navegar ao longo da vida, desses 14 anos em que você corre, com essas mudanças de prioridade para encaixar na sua vida? Hoje aqui, falando para vocês, amanhã eu posso mudar de ideia, porque a gente não é só uma pessoa. Hoje eu penso que quando eu escolhi ter performance, em 2017, 2018, 2019, que foi meu melhor ano da corrida, em 2019, quanto de coisas eu deixei para trás para poder fazer meus tempos na corrida, mas eu não me arrependo de nada. Da mesma forma onde eu tô hoje. Se eu vou viajar, se eu vou curtir uma festa, mas o meu treino não tá tudo bem. Eu não tenho mais FOMO, porque eu sei que aquela escolha foi bem pensada. Eu tô vivendo o hoje, eu coloco eu tenho o que eu quero fazer, eu tenho uma visão aberta do que eu quero fazer, mas eu não tenho âncoras. Eu posso ir daqui e ali porque a vida acontece nesse meio tempo. Então,
Se eu precisar ir visitar meu pai, eu vou. Se eu for visitar minha sogra e tiver que vir, eu vou tentar correr. Mas isso não vai me parar de viver minha vida e não vai... Então, talvez você tenha que fazer um pouquinho de cada um. Mas eu estou fazendo o que me deixa feliz. Então, se eu estou bem, isso não veio de uma hora para outra, foi uma maturidade e isso é libertador. Quando você se sente bem com o que você está fazendo. Assim, genuinamente. E esse é um exercício muito de você olhar pra você mesma, né? Porque faz sentido só pra você. E Só já que pra gente. como a gente tá falando de longevidade no esporte, né? Pra mim ressoa muito isso que você disse, assim, para ser longevo, tem que te fazer feliz, e 2, você precisa entender que a gente não é atleta profissional. Tem toda uma vida acontecendo junto com o esporte, né? No seu caso, a corrida. Mas tem uma vida acontecendo ali. O atleta profissional, a atleta profissional, a vida dela, a profissão dela é aquilo, né? Ela corta, come, dorme, faz recuperação, tudo focado naquilo. Não é nosso caso. Eu acho que quando a gente aceita essas nuances e entende, eu vejo muita atleta amadora se cobrando como se fosse profissional. E pelo menos pra mim, essa cobrança excessiva tira o prazer. E assim, se você tira o prazer do esporte, que é uma coisa que pra mim é pra ser prazeroso, é pra aliviar, é pra trazer alegria pra vida, a balança pende pra um lado que não é legal e que eu acho que tira da longevidade. É aquela coisa, a gente postou esses dias, né? Pra que apressar uma coisa que você quer que dure pra sempre? Se é pra durar pra sempre, calma. Eu acho que a corrida ou qualquer esporte que a gente vai fazer se torna muito... Igual a gente começar um relacionamento, homem-mulher, ou mulher com mulher, homem com homem. Então, assim, um relacionamento com outra pessoa. Quando você se apaixona, é que você se deixou ser conquistado, né? Então, você começa ali, aí você vê com os outros olhos, você começa até aquele... Ai, nossa, eu vou ver aquela pessoa daquele... Ai, meu Deus! E aí, quando você vê que aquele amor é recíproco e que as coisas estão indo bem, vem aquela calma. Você não precisa aquela... Ai, será? Você não precisa a localização da pessoa. Não, você sabe que a pessoa está ali para você. Então, vem aquela calma. E aí, às vezes, você fala assim, bom, o que a gente vai... então vamos marcar uma viagem? Uma coisa para a gente namorar? Então, é isso. Aí você marca uma prova. Então, não tem que ser só no dia. Eu acho que deixa muito mais legal quando você... Todo mundo diz, é clichê, mas o processo é muito gostoso, né? De saber onde que eu vou encaixar esse treino, se eu vou ter que virar isso para lá, esse horário, eu tenho que chegar aqui. Porque se você for trabalhar, vai correr de manhã e for trabalhar depois, a sua vida já vai ficar... Você só troca a marcha. Então, assim, sua vida começa a rodar em cima do que você faz como um todo. Então, é muito gostoso. E eu falo assim, eu tô aqui e enquanto você me permitir, a gente vai estar junto. Gente, mas a corrida pra mim é um contatinho meio ressentido, tá? É aquele contatinho que eu não ligo pra ela 15 dias, ela volta e me humilha depois. Mas ela fala, não me ligou 15 dias... Tu dá ali 10 anos de dedicação pro relacionamento, 15 dias que você não dá uma atençãozinha, ela te humilha na volta. Você deu um ghosting bem feito. Amiga, mas um ghosting de 15 dias num relacionamento de 10 anos, sabe, corrida? Por favor, me trata melhor. Olha, eu sou taurina, eu sou essa pessoa. Entendi. Você é a corrida da minha relação, entendi. Eu vou tratar ela melhor pra ver se ela me trata melhor. Você chegou agora, vai sentar na janela? Mas me fala uma coisa. A gente falou das Six Majors e a gente tá falando de longevidade e de dar tempo ao tempo para as coisas. Você sente que às vezes as pessoas se apressam demais em querer conquistar as coisas e que isso dá uma matadinha na longevidade, uma prejudicada na longevidade? Porque eu vejo uma galera assim, eu comecei a correr ontem, corri 5K, vou correr a Six Majors. Gente, calma. Você acha que isso prejudica? Você acha que funciona para algumas pessoas? Como você lida com isso? Não sei. Eu acho que para algumas pessoas deve funcionar. Até que aconteça alguma coisa no corpo.
Então, assim, Lesões. é o corpo mesmo que vai dizer se você pode ir ou não. Acho que não tem outra sinalização. Quero fazer, que todo mundo quer fazer um monte de coisa, né? Tanto no esporte, mas assim, aí a vida vai sinalizando se dá para fazer ou não. Então, eu sou muito afortunada, graças a Deus, eu não tenho muitas lesões. Meu corpo tá me deixando ir e eu vou indo. Mas é óbvio, você vem construindo essa relação com o seu corpo e com o esporte há 14 anos. Então você se fortaleceu. Às vezes eu me questiono sobre isso também, sabe? Eu falo, nossa, será que eu sou muito privilegiada de não ter lesão? Calma, a gente também tem que fazer ali dar um tapinha nas costas, sabe? Eu às vezes começo com uma dorzinha, eu não deixo virar um monstro. Uhum. Eu paro, eu pauso, eu vou lá na físio e tal. Então é uma construção. Sim. Mas eu também queria trazer uma coisa sobre essa motivação que você falou, né? Então um relacionamento, uma paixão, um amor, você fica trazendo novidades, então se inscreve numa prova, vai comemorar um aniversário fazendo uma coisa diferente, mas como é que você faz também para não se deixar contaminar por coisas que são chatas? Porque assim, o universo da corrida, vamos falar, tem umas modinhas, tem umas coisas ali que você fala, oh meu Deus, que preguiça! Como você faz para, sair pela tangente nesses momentos? E a relação também, vamos combinar, amorosa também é assim. Chega uma hora que você fala, ai, de novo. Então como que a gente vai dar uma pimentada nisso aí? Mas assim, eu já tive essa semente dentro de mim de ficar... Com bode. Com bode. Bode da corrida e preguiça das pessoas. Então, eu acho que quando você... Mas assim... Isso não foi de hoje, demora. Isso você tem que entender e se conhecer de uma certa forma para falar, mas tudo que eu fizer não me define como pessoa. Que eu sou, só eu sei na frente do espelho. Então, quando eu estava triste ou quando eu achava que não estava performando, então, nossa, eu sou péssima. Não, eu não sou péssima. Eu estou fazendo o melhor que eu posso, mesmo que seja pouco agora. Agora. Mas esse que eu posso dar agora. E o que eu estou dando, eu acho que dá para fazer mais? Vamos testar? Vamos testar. Então, tá sempre, é um teste todo dia, se vai dar ou não. E uma coisa que eu falo para minha filha, fale com você como se você fosse a sua melhor amiga. Porque a gente tende a dar conselhos para as amigas e também puxar a orelha, então você também tem que ter essa sinceridade, porque eu sou muito sincerona, com as amigas, e eu consigo agora ser sincera comigo. Dava para fazer mais? Dava, você dá uma... Mas não dava, então tá bom, se dá um abraço, tá tudo bem fazer isso, mas seja sincera com você, porque quem vai para a cama com você mesmo é você. E a sua cabeça. Não adianta estar sorrindo e chorando, sabendo, eu tô chorando aqui para fazer cara de coitado, sorrindo para fazer que tá feliz. Você tem que saber o que tá lá dentro. Você que vai dormir com você mesmo. Viver então, a sua verdade. Exatamente. Então, seja sincero e seja a sua melhor amiga. Se dá para fazer, tenta. Vambora. Não deu, tá tudo bem. Adoro. E uma coisa também que me fez pensar ao longo dessa jornada, né, rumo às Six Majors, já que a gente está falando de situações que ali não são tão agradáveis, imagino que tenha tido um monte de perrengue, né? E eu lembro que uma vez eu estava vendo seus stories, para quem tem a sorte de ser autorizado a te seguir, eu acho isso muito chique. Muito chique. Numa época em que todo mundo só quer followers e likes e viralizar e não sei o que, eu acho chiquíssimo você ter essa... Não, você pode, você não pode. Mas eu tenho o privilégio de seguir a Edna. Eu também, que bom. Imagina que treta que ia dar aqui ao vivo no videocast. Ao vivo, no videocast, se você seguisse eu não. E uma vez você estava postando uns stories que você estava, acho que nos Estados Unidos, e você ia correr numa trilha, e você falou assim, é muito difícil ser uma mulher negra correndo sozinha, eu tenho que levar um spray de pimenta pela minha própria segurança. Então eu fiquei pensando nisso, é verdade, eu às vezes fico com medo de sair 5:30 da manhã, aqui em São Paulo, onde eu moro, imagina num lugar que eu não conheço, desbravando uma rota que eu não conheço. Então eu queria te pedir para trazer também um pouco desses perrengues
perrengues, né? E como você superou essas situações? Correr qualquer lugar do mundo para a mulher nunca tem um minuto de paz, né? Então, tem os lugares que são mais seguros, outros não, mas esse específico momento, eu me lembro bem, eu estava nos Estados Unidos, eu tinha ido visitar a minha sogra, ela mora numa cidade pequena, em Minnesota, Midwest, pessoas brancas. Meu marido é branco. Então, eu estava correndo, eu saí muito cedo, meu sogro na época estava com câncer, hoje ele já faleceu, mas saí muito cedo, porque a gente ia ficar lá, e eu saí com uma mochila de hidratação, meu treino longo, e aí eu saí lá na frente, eu vi um carro de polícia estacionado, como fica lá a paisana, e com a sirene ligada. Aí eu comecei a fazer um vídeo, assim que eu começo a me aproximar, para, se precisar no futuro, sei lá, até à tarde, ou se acontecer alguma coisa comigo, para eu provar que eu estava correndo. Não estava correndo de ninguém e não estava correndo porque eu fiz alguma coisa. Eu só estava me exercitando. Então, eu fiz esse registro para eu guardar, assim que eu passasse pela polícia. Se acontecer, onde você estava? Quem é você? Para que você está aqui? Para eu explicar que eu só estava me exercitando. Eu não estava fazendo nada de errado. Então, é um tipo de coisa que, hoje em dia, quando o racismo sempre teve aí, é que agora a gente tem celular, né, que a gente sabe, que a gente fala, mas, então, tem que me proteger de alguma forma, né? Eu sou mulher e sou negra, então, hoje em dia não dá para achar que todo mundo entende ou respeita, porque ainda não respeitam. Então, a gente vê aí no futebol, em qualquer lugar, o racismo tá aí, assim, não adianta tapar o sol com a peneira, porque a gente vai estar dando morro em ponto de faca. Muito importante a gente falar sobre isso, porque eu particularmente me desagrada muito uma narrativa que eu acho que tá sempre ali no esporte, que é a coisa do se você não foi é porque é preguiçoso, é só querer, é só ir lá e fazer. Uhum. E sendo mulher, não é só querer, não é só ir lá e fazer. E vão tendo recortes, você trouxe, sendo mulher negra, não é só querer ir lá e fazer. Dependendo de onde você tá, não é só querer ir lá e fazer. Se você tá numa região central, numa região periférica, se você tem acessos, se você não tem. Então, é importante a gente não romantizar também, né? Pra gente não carregar aquela culpa de, putz, se eu não fiz é porque eu sou preguiçosa, ela é muito mais disciplinada que eu. Não. Requer uma série de ferramentas que não deveria requerer, né? A gente deveria, acho que a gente trabalha por isso para que chegue um momento em que a gente possa só sair para correr. Ainda não chegamos a esse momento. E é por isso também que a gente bate muito nessa tecla, né? De tentar conquistar mais equidade no esporte, porque no fim você estava querendo só fazer o seu treino. Você tinha a sua meta pessoal, você tinha o seu sonho e tudo que você queria era acordar e ir lá treinar e voltar para casa e passar o tempo com a sua família no momento em que estava todo mundo precisando, sabe? Então, acho que quando a gente fala de precisamos buscar equidade, precisamos explicar para quem ainda não entendeu, como você mesma disse, sobre o racismo, sobre questões que em 2024 a gente ainda tem que falar. É porque, poxa, é isso, no fim do dia você só queria ir lá treinar. E isso impacta, acho, muito no tema desse episódio, né? Que a gente tá falando de longevidade no esporte, como ter longevidade no esporte. É muito legal a gente compartilhar as nossas dicas, né? De próprias, como a gente faz, mas a longevidade no esporte também depende de fatores externos, né? Também depende da gente ter mais segurança, da gente se sentir mais segura para ir para a rua, para fazer esses treinos, espaços públicos que também nos deem essa segurança, que ainda é outro privilégio. Enfim, se a gente entrar aqui na questão de tudo precisa melhorar, vão uns 3 episódios de podcast. Mas, para começar a fechar esse episódio, uma das coisas que a gente quer trazer para essas conversas é que o esporte, ele é uma ferramenta que ensina para a vida
muito além da prática esportiva, né? Depois que a gente acabou o treino, foi pra casa, tomou banho, botou a roupa, foi trabalhar, ainda assim a gente leva lições do esporte. Então eu queria que você contasse pra gente qual a lição mais importante que o esporte te ensinou. Ou quais, talvez não seja só uma. Eu acho que é ter um pouquinho de calma, mesmo na hora que tá tudo meio turvo, porque várias vezes vão estar turvo na prova ou na vida. É que calma, respira. Tô arrepiada. Porque tem um dia que você acorda meninona e fala, cara, eu vou conquistar o mundo, e no outro dia vem, tira. Ou é uma doença, ou você perdeu alguém, ou você se machucou, ou você ficou doente. O que tudo isso vai levar você para hoje? Não, amanhã pode ser melhor. Mas nunca perder esse brilho no olhar, essa esperança de que você consegue, que tem gente ao seu lado que vai ter, que vai te ajudar nesse processo. E essa calma lá no fundo que às vezes a gente perde de respira. Tem uma hora que a gente não vai estar aqui. Enquanto você estiver aqui, dá para respirar. Então vamos respirar. Você entendeu? Porque ela inspira. Edna, muito obrigada. Que honra receber você aqui no nosso videocast, ouvir você falar. É uma alegria enorme cruzar com você no Ibira e fazer um oizinho assim de longe. Igualmente, obrigada. E que bom, que privilégio a gente poder também levar essa mensagem para outras pessoas, para outras mulheres que estão aqui assistindo a gente. Então, se vocês curtiram a conversa, se vocês também ficaram inspiradas pela Edna, continuem acompanhando o nosso videocast Ela Inspira, que vai ter sempre mulheres inspiradoras por aqui, né? É isso aí, vamos correr. Tchau.